Olá a todos, gostaria de me apresentar a vocês. Sou Mr. Game, investidor de Forex. Estou iniciando um trabalho inédito onde eu irei apresentar e arquivar vários vídeos onde irei explicar tudo sobre o meu conhecimento, passar para vocês e ensinar sobre os indicadores e tudo demais que há nesse mercado fascinante. Bom, então convido você que me acompanhe agora. Hoje nós iremos estudar sobre rompimentos. Peço para o pessoal que quiser acessar os demais vídeos meus, estarão sempre arquivados lá no meu canal www.youtube.com/user/TheMrGame, e o meu Skype, quem quiser conversar, TheMrGame, usuário, e o meu e-mail mrgame@aprendaforex.com.br. Bom, só peço ao pessoal que ative a opção HD e amplie a tela aí no YouTube para que consiga visualizar com melhor clareza. Antes de falarmos sobre rompimentos, vamos dar uma recordada sobre velas, sobre as candles. Então, ao pessoal mais novato que está acessando o vídeo, vamos só dar uma relembrada. Veja que vela nada mais é que uma representação gráfica em forma de coluna, na qual exprime a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Então temos aqui no exemplo a máxima, seja numa candle positiva ou candle negativa. Temos a mínima nesses dois casos, e a diferença de uma para outra é que ela é azulzinha, é considerado positivo porque o fechamento é acima da abertura. E no caso oposto, temos que a abertura e o fechamento é sempre abaixo da abertura, por isso no vermelho. Seria como se você abrisse uma conta no banco e fechasse o mês positivo no azul e aqui fechasse a sua conta já devendo, né, um exemplinho. Vamos então fazer um exemplo. Suponhando que você está conversando e escuta a seguinte conversa, uma pessoa falando uma com a outra. Você viu como o valor do dólar oscilou hoje? Assim que começou o dia ele estava 1,75. Depois subiu até 1,80 e não sei o porquê ele desceu até 1,60. Quando o dia se encerrou, o dólar ficou em 1,77. Então veja, vamos filtrar essa conversa. Temos aqui o dia começou a 1,75, subiu até 1,80, desceu até 1,60 e se encerrou 1,77. Então plotando aqui, temos aqui uma candle positiva. Veja que o fechamento, o dia se encerrou acima da abertura. Então temos a máxima 1,80, mínima 1,60, abriu 1,75, fechou 1,77. Bom, vamos lá agora, vamos falar sobre os tipos de rompimentos. Há 4 tipos. Pessoal que antes de que me critique, por favor, assista o vídeo por inteiro que irá saber do que eu estou falando. Bom, vamos começar pelos rompimentos entre as mínimas. Então nós vamos adotar as mínimas de todas as candles. Então vamos sempre comparar uma com a outra. Veja, a mínima desta daqui com a mínima da seguinte, temos aqui uma continuação de alta. Aqui no caso a mínima dela, a mínima da seguinte, continuação de alta. Agora veja que nesse caso a mínima está aqui e a mínima da seguinte está abaixo, então houve queda. Então a partir desse momento é considerado um rompimento. Então só para finalizar, vamos aos rompimentos entre as máximas, que nada mais é que o inverso. Então veja, adotando as máximas, veja a máxima dessa daqui com a máxima da seguinte, veja, queda, continuação de queda, máxima dela com a máxima da seguinte, continuação de queda, e agora veja que a máxima dessa com a máxima desta azulzinha, essa candle positiva, alta. Então acabou de inverter a tendência, então acabou de ocorrer um rompimento. Esses tipos de rompimentos são utilizados nos fractais, ou seja, o indicador fractal, que nada mais é que um indicador de rompimentos, adota exatamente esses dois tipos de rompimentos. Vamos aos próximos rompimentos. Existe o rompimento entre os fechamentos. Então veja, vamos pegar os fechamentos de todas elas. Veja, já coloquei os dois exemplos aqui. Então veja, o fechamento desta candle aqui com o fechamento da seguinte. Veja a alta, fechamento dela com o fechamento da seguinte, veja alta. Agora veja neste exemplo, fechamento dela com o fechamento da candlezinha aqui. Veja aqui que houve queda. Então ele estava numa ascensão, acabou de haver queda, então acabou de ocorrer o rompimento. Agora vamos para o próximo exemplo. Temos aqui o fechamento desta candle com o fechamento da seguinte, veja queda. Agora vamos analisar as duas próximas, fechamento dela com a seguinte, queda novamente. E agora por fim, veja que o fechamento desta com o fechamento da candle superior, alta. Então estávamos em queda e ele mudou a tendência, então houve o rompimento. Os gráficos de linha, esse aqui é um gráfico de vela. Então os gráficos de linha exprimem exatamente os fechamentos. Então as linhas nada mais são que todos os fechamentos das candles que são utilizados. Então veja que não importa o tamanho das candles opostas, sempre haverá rompimento. Ou seja, quando há uma oposição de candle,
veja, de azul para vermelho ou do vermelho para o azul, sempre haverá rompimento neste caso. Bom, vamos aos próximos tipos de rompimento. Temos o rompimento entre as aberturas e os fechamentos. Veja que aqui houve uma abertura nessa candle e o fechamento dela, então alta. Veja a abertura desta candle aqui e o fechamento da seguinte, alta. Veja agora a abertura desta daqui e o fechamento da seguinte e, incrível, alta. Por que isso? Então veja que temos a abertura e o fechamento dela, tanto a abertura como o fechamento, esta candle vermelhinha negativa não rompeu nenhuma delas. Então por isso não é considerado rompimento, por isso que você viu uma alta aqui neste exemplo. Então vamos lá agora, vamos adotar agora a abertura desta candle e por fim o fechamento desta seguinte aqui. Aqui e o fechamento da seguinte. Veja então que temos aqui queda. Agora no próxima apresentação, veja a abertura com o fechamento, veja queda, a abertura dessa lá com o fechamento desta daqui também queda, e agora veja a abertura desta daqui com o fechamento da seguinte alta. Então, quem que adota isso aqui? Esses tipos de rompimentos são utilizados para acompanhar tendências de canais, tendências e canais. Então, veja, está numa tendência de alta, caiu. Então, como que a gente pode resumir isso aqui? Nada mais é que quando o fechamento ocorrer, ela tem que ser abaixo ou acima do corpo da candle. Então, veja, isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo. Tudo onde é a corzinha, ignorando esses pontinhos, esses palitinhos, entre aspas, são corpos. Então veja, o rompimento só ocorre quando você for numa queda, quando é abaixo do corpo. Então veja, ele está dentro do corpo, do limite do corpo. Então não houve rompimento. Nesse caso aqui ocorreu. Então veja, aqui no outro caso, veja, esse aqui é o corpo e o fechamento. Então ele fechou acima do corpo e aqui ele fechou abaixo dos corpos. Então esse é um tipo de interpretação que o pessoal usa, é mais para só visualizar uma tendência. E agora, por último, que é o que eu mais gosto de usar, são os tipos de rompimentos entre as máximas mínimas e os fechamentos. Então veja, vamos pegar a máxima e mínima desta candlezinha, a mínima dela, a máxima dela, e o fechamento da seguinte. Então veja, o fechamento delas foi acima das máximas ou abaixo da mínima, que seria no caso. Então como ela foi acima, então houve uma continuação de alta. Então agora pegamos a mínima desta daqui, a máxima desta daqui e o fechamento desta próxima candle. Veja que ela fechou assim. Agora veja nesse exemplo, pegamos agora a máxima, a mínima e veja que o fechamento dessa daqui foi dentro deste espaçamento. Então o que aconteceu? Não houve nenhum rompimento, mas veja que essa velinha, esse pontinho aqui, essa sombra, rompeu para baixo. Então o que acontece? O fechamento não foi nem abaixo nem acima, mas ela houve uma mínima inferior a ela. Então o que acontece? Nós eliminamos esta daqui e adotamos a próxima. Então nossa referência era sempre a máxima aqui e a mínima aqui embaixo. Então vamos no próximo candle, veja que o corpo agora, esse fechamento rompeu, foi abaixo dela. Então veja que agora sim houve rompimento de queda. E o mesmo para o inverso. Veja, aqui temos a máxima e a mínima. Veja que o fechamento desta daqui foi abaixo, então mostramos queda. No próximo exemplo, novamente, máxima e mínima. Veja, o fechamento dela foi aqui embaixo, então queda. E agora, por fim, adotando a máxima e a mínima. Veja aqui, e o fechamento desta aqui foi acima, então acabou de se reverter o mercado, então acabou de haver o rompimento. Então veja, esses tipos são mais utilizados para detectar rompimentos de linhas de suporte e resistência, para se ter uma maior confiança. Então veja, uma pessoa que estivesse observando nesse exemplo aqui acharia que houvesse o rompimento, mas não, o rompimento só ocorreu mesmo neste aqui, ó, entende? Então como que a gente pode resumir? Nós podemos resumir para conseguir olhar rápido, bater o olho e saber, é o que? Quando o fechamento acontecer, ele tem que sempre acontecer abaixo da sombra da anterior ou acima da sombra superior. Tá vendo? Ó, o fechamento foi acima da máxima e esse fechamento foi abaixo. Então, para o pessoal aí
algumas dicas e conselhos que dou, pessoal, é que pratique na conta demonstrativa, estude, observe bastante o mercado e que principalmente mude para as outras periodicidades para que não haja falsos interpretações, para que você acerte melhor. Então tá aí, assista ao vídeo, não tem nenhum link aqui. Na verdade é o link no próprio vídeo que você estará visualizando, onde eu acabarei demonstrando um exemplo sobre o que nós discutimos agora. Bom, era isso, nós nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau.